Quero tratar então de outros assuntos. Eu quero falar de um assunto que tá rolando na bolha. Existe a bolha MBLística barra direita alternativa, a verdadeira alt-right, né? E que eu posso falar, uma bolha, eu vou falar as pessoas que fazem parte. Vamos fazer um jogo, Riso. Eu vou falando um nome e você vai falando outro até a gente cumprir aí. Inclui Danilo Gentili, você acha? Inclui quem? André Guedes. Inclui novos clássicos? Paulo Cruz, dá pra falar que ainda? Aqui? Renato Impera? Arthur? Muito fácil. Tô falando uma. Porque eu tô dando uma, né? Quero que o pessoal coloque aí nos comentários. Espectro. Espectro, sim. Mais ou menos, não acho tanto, mas. Existe uma bolha que já está ficando quente no Twitter. E esta bolha a qual nós fazemos parte. Madeleine, que hora? Madeleine, tô sentindo ela andando aí nessa bolha, tô curtindo, tá? Citaram vários aqui ó, no chat, Brigadeiro e tal. Essa nossa bolha cada vez mais, e ela tá ficando poderosa, essa bolha. Essa bolha cada vez mais está falando de constituintismo. E essa bolha cada vez mais está tratando as coisas nos termos que o Brasil precisa ser tratado. É uma bolha que fala em desfavelização, é uma bolha que fala em reforma da Constituição. O Antum, tá tendo um trend no Twitter, eu preciso comentar. O Antum, que é do Novos Clássicos, olha essa troca. Essa troca é uma troca cremosa. Basicamente, Renan posta, institucionalmente falando, o Brasil está acabado e não há espaço para melhora. Quem não fala em nova Constituição está querendo te enganar. Irritei lá. No que sou comentado por Danilo, a única saída para o Brasil é uma reforma estatal. O Brasil precisa de um federalismo moderno. No que é replicado por Cristiano Beraldo. O Brasil precisa ser refundado. Se não recomeçarmos do zero, não há possibilidade dessa tragédia atual ser resolvida. Não, uma troca dessas, tá? Uma troca dessas, isso aí, ó. Eu tô falando, isso é só tem um cara aí estragando, esse cara é Renan Santos. Porque um diálogo com esses deuses, né? Mas tem trocas ótimas rodando, por exemplo. Tem um post meu que eu comento o Antum do Novos Clássicos. E aí várias outras pessoas vão comentando junto. Eu falei, nossa, as pessoas estão comentando, são maravilhosas. Então tá tendo umas trocas falando desse tema de Constituição maravilhoso. E como essa é a melhor bolha do Twitter, e na verdade a única bolha possível no Twitter, as coisas importantes são discutidas. Eu vou falar, tá? Trends que vocês vão ouvir falar muito esse ano. Desfavelização e fim da favela. É um tema que nós vamos tratar e nossos parlamentares vão tratar. Fim do financiamento gringo a iniciativas políticas no Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, essa USAID aí. Eu acho que isso vai dar muito pano pra manga, é muito bom. Há um projeto, eu vou citar, ele não é do MBL, mas vou citar, do Felipe Barros, deputado federal pelo Paraná, que trata disso, e a parte que trata disso é muito boa, e assim, nós queremos ajudar, né, com esse projeto é estratégico. Fim e destruição do tráfico, incluindo apologia ao tráfico. O tráfico tem que ser tratado como um organismo que ocupa de maneira ilegítima território brasileiro. Precisamos falar também da reindustrialização e da construção de classe média, e pacto federativo, e centrão. Esses assuntos não é bolsonarista, não é petista, não é esquerda e não é centro. Tem o tal do centro democrático. E o centro. Deixa eu explicar pra vocês. O fato da gente ser anti-PT e anti-Bolsonaro não nos transforma definitivamente em centro democrático, tá? Nós não somos essa turma. Até eu conheço algumas pessoas interessantes do tal do centro democrático lá, o Eduardo Jorge, o cara do Cidadania, mas esses caras, eles estão presos num paradigma boomer. E eu até tem um grupo que eu converso com essa galera, não sei se foi Orlando comentou. Tem um paradigma boomer dessa história do estou aguardando um cara do centro. Esse cara não vai ter voto, porque essa imaginação do centro democrático, é o centro burocrático, eu confundi, essa imaginação é uma imaginação perdida. É a imaginação que eu tinha quando eu era aluno de direito. A ideia de você achar que vai ter um presidente normal. Sabe aquele presidente americano que aparecia no The Independence Day? Sabe? Havia um presidente que ele era compromissado com os valores republicanos. Meio que isso é uma imaginação liberal cada vez mais morta. Por quê? Porque o pacto liberal no Ocidente, ele tá passando por problemas. Eu adoraria que ele fosse corrigido, porque as sociedades democráticas aí, dentro desse paradigma liberal, elas produziram muita coisa boa. Mas elas também produziram o desgaste que vai corroendo elas ali por dentro. Esse problema tá dado. Então essa imaginação desse centro democrático que a gente fica vendo, saiu um manifesto no Estadão, dos caras que eu gosto deles, mas, cara, vocês só estão refletindo a mentalidade boomer de vocês, que é achar que, sério, o Kassab vai se juntar com o Eduardo Leite, e aí esses caras vão salvar o Brasil dos extremos. Mas o que o Brasil precisa é muito extremo. O que o Brasil precisa é a negação do Kassab.
Entendeu? A partir do momento que você tem um plano que passa pelo Kassab, você não tem um plano. Não tem nada mais manutenção do status quo do que ter um plano do que o Kassab. Então não nos chame para fazer parte do centro, não sei o quê, porque esse centro é o centro que tem esperanças no Kassab. Entenderam, galera? Assim, que é uma, eu até entendo, tipo, mano, não dá pra ser administrado por uns parvos do bolsonarismo e uns parvos do petismo. Não dá. Agora imagine que é entregando pro centrão que come de talher. Porque Kassab, etc., é um centrão que sabe comer com talher. É isso. Mas são as mesmíssimas práticas. É o mesmo modelo de ação política. É a mesma coisa. Não tem uma mudança, não tem nada, não tem uma vírgula. Então, o que a gente propõe, definitivamente, é muito intenso para resolver o Brasil. O que a gente propõe é profundo. O único que fala na mesma intensidade que a gente, mas com outras soluções e com enfoque maior em outros problemas, é o Ciro. É o único que eu vejo paixão falando. Só que o projeto dele não é o nosso. E eu vejo certos momentos que ele cede ali pra bolha dele de maneira vexatória. O nosso universo não cede para a direita como o Ciro cede para a esquerda. Quando o Ciro é instado a ter que entrar em pautas identitárias, ou pintou aquele negócio de 6x1 com aquele projeto insanamente ruim, ele cede. Quando o PT e o PDT mandam ele ceder, aí ele cede. Qual é, cara? Qual a sua estrutura política? É você a sua estrutura política? Porque você tinha que ter criado então o teu partido e não ter ficado no PDT. Para o PDT vai lá, pega ministério no PT e você é obrigado a passar pelo vexame, pela humilhação de ter que pedir voto pro Lula no segundo turno, justamente pelo grupo político que te chamou de nazista. Você não pode aceitar isso. Então nós estamos fazendo um caminho completamente diferente. Uma das coisas que mais me dá prazer não é só ver os nossos vereadores fazendo um belo trabalho. Não, isso já é maravilhoso. Mas ver que estão surgindo formadores de opinião, tá? Que conversam e dialogam, sabe? O MBL News, cara, sério, se vocês assistem o MBL News recentemente, com toda essa turma que tá participando, tá? É o Impera, é o Pedro Deirô, é o Ricardo, a Spectre, Novos Clássicos, que mais? O Orlando participa. Você fala, pô, tem um negócio muito louco acontecendo. Essas pessoas pensam diferente entre si em muitos temas, mas todas são muito acima da média. E no fundo, pra gente, o que interessa agora o que é mais raro, Riso? Encontrar pessoas que têm opiniões políticas similares à nossa ou encontrar pessoas mais inteligentes que a média? Mais inteligentes? Exato. A inteligência e a capacidade de compreender a realidade na sua complexidade é muito mais difícil. Outra coisa, pessoas inteligentes e criativas, que às vezes tem uma pessoa que é inteligente, mas é só inteligente. E ela não consegue ter criatividade para pensar não só em soluções, mas em abordagens diferentes sobre o problema. Pois bem, achar isso é mais difícil. Então eu prefiro achar pessoas diferentes, né, e botar elas para conversarem, porque aí elas vão chegando num caminho, em geral a gente vai chegando num caminho mais ou menos similar. Tá? Então, sendo muito claro, muito honesto com vocês, o fato de estar sendo gestado nessa bolha, nesse universo, que não tem nome, que não tenha nome, um caminho diferente, isso vai dar resultado. Isso vai dar resultado. Outra coisa que eu queria comentar, tá? Tá pra você, eu nem fico comentando sobre resultados, aqui vou botar o bonezinho Renan Gestor, tá? A Valete do Sena, que foi a primeira, nós fizemos um trabalho agora de distribuição, junto a uma empresa gigantesca, a maior empresa de distribuição de revistas do Brasil, distribuiu a edição do Ayrton Senna, da Valete. Vocês devem ter visto nas bancas que a edição do Ayrton Senna voltou. E ela foi muito bem vendida. E nós estamos muito surpresos que alguns milhares de brasileiros tiveram acesso à revista Valete, sem conhecer, por exemplo, essa live, o MBL, e compraram, e gostaram, alguns assinaram, e nem nos conhecem, tá? E nossas iniciativas estão dando certo. Algumas numa velocidade um pouco mais alta, outras mais baixa. A gente teve reunião de gestão, a gente estava batendo aqui onde a gente está indo mal, onde a gente está indo bem. E é sobre isso o trabalho. Mas eu cada vez mais acredito que, enfim, o fato daquilo que a gente discute aqui tá reverberando, e vocês sabem do que eu tô falando, né? Esse projeto da Amanda, ele não começou só com o protocolo que a Amanda fez, no negócio do Oruan. Isso começa com uma discussão nossa. Como eu falei, o livro amarelo, o primeiro fascículo do livro amarelo é sobre essa discussão. É sobre que absurdo que nós vivemos num país, o Brasil enquanto o Cruzeiro do Neymar.
O primeiro fascículo do livro amarelo é isso. O Cruzeiro do Neymar representando a cultura dominante brasileira e essa cultura dominante como uma expressão clara do nosso problema. O Cruzeiro do Neymar era um lugar onde o sertanejo se reunia com o traficante, com o cantor de trap, com todos os influenciadores. E aí todos juntos, porque o Cruzeiro do Neymar era isso, davam um golpe em crianças. Vamos lembrar isso. Crianças pagaram pra estar lá, achavam que iam estar com o Neymar, enquanto ficava tocando se movimentando com desenhos dos mais diversos ali, um trepando em cima do outro, os cus conversando uns com os outros, e as crianças otárias que pagaram achando que iam ter um cruzeiro educativo com o Neymar, enganadas ali no meio, Então, tudo aquilo ali, o que era o Cruzeiro do Neymar? Era a realeza desse Brasil que vem, emergindo, que é o Brasil do Pablo Marçal. O Brasil do Pablo Marçal estava refletido ali. E é o Brasil do Oruan e do Pablo Marçal ao mesmo tempo. Que é esse Brasil cada vez mais democrático por conta das redes sociais, em que os nossos defeitos, eles vão aparecendo cada vez mais. É como se as redes sociais não tivessem extraído o melhor dos brasileiros, mas justamente o pior. E aí o pior dos brasileiros vai aparecendo e aí o pior vira a cultura dominante. E você, caceta! E aí, enfim, essas discussões que a gente trouxe, esse tipo de visão que a gente trouxe das coisas, começou a rodar e tal, e eu começo a ficar muito feliz que a gente está influenciando o debate público. O que eu vou colocar. Não imaginem que o STF está falando desse assunto agora de enfrentar militarmente o tráfico à toa. Ninguém além da gente falou disso. Quando eu fui na Jovem Pan, Riso, e falei desse tema, ninguém estava falando disso. Estamos falando assim, precisa se enfrentar o tráfico, entendendo que o tráfico faz uma ocupação ilegítima do território brasileiro. Ninguém, além do Movimento Brasil Livre, tratou nesses termos, porque os caras falavam da questão do tráfico na questão da guerra às drogas, que é uma abordagem errada, porque o tráfico não é sobre guerra às drogas. Aliás, o correto é nem chamar de tráfico. Nós temos que chamar o Comando Vermelho, o PCC, de ocupantes ilegítimos do território brasileiro. A partir do momento que você muda o enfoque sobre eles, aí você vai mudar a abordagem sobre isso. Isso aqui não é mais sobre droga. A droga é só uma das operações desses caras. E aí esse enfoque, nós estamos fazendo uma mudança no enfoque, na opinião pública. E agora eu tô vendo o STF mudando o enfoque. Pô, que bom. Assim como eu tô vendo vereadores do Brasil inteiro falando dessa questão. Entendi. Não pode ir dinheiro pra esse tipo de artista, porque isso ajuda. Sim, a lavagem de dinheiro do tráfico. Ao mesmo tempo, aí a gente precisa colocar bons jornalistas, eu dou o exemplo do Chalders, produzindo isso. O que eu tô falando é que, não é que tá tudo perdido. Não sei se vocês entendem. Reparou que as pessoas certas, nos momentos certos ao longo da história, elas começam a aparecer também? E eu tô vendo, por exemplo, eu tô vendo esse aqui, eu tô vendo com muita curiosidade esse promotor aqui do interior do estado de São Paulo, que tá fazendo um trabalho sério. Esse cara pode morrer. Eu tô falando assim, esse Gaquia pode morrer. Eu tô olhando. Assim como eu vejo o jornalista lá, o Chalders, eu tô olhando. Eu tô vendo tudo isso acontecer. E assim, outra coisa, as pessoas inteligentes estão percebendo qual é o caminho. Vocês repararam, pode botar nos comentários, que as pessoas inteligentes estão se aproximando do projeto? Pessoas que não tem nada a ver às vezes com política. Vocês sabem, eu tô falando de... É só põe no comentário, vocês sabem, são vários, tá? As pessoas estão percebendo, é ali, não tem outro. E aí as pessoas começam a deixar os preconceitos de lado e até os medos, e aí topam se aproximar. E aí o fato dessas pessoas perderem o medo fazem com que outras percam o medo. Eu parabenizo muito o Danilo Gentili. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, nas eleições para prefeito, tá? Eu sou um cara considerado tóxico, né? Eu sei que nesse instante tem pessoas valorosíssimas que influenciam outras milhões de pessoas me assistindo. E eu sou muito grato a elas porque elas conversam comigo. E eu sei que elas influenciam nos seus ambientes e algumas já estão sendo bem públicas na influência que elas exercem com as nossas ideias. Eu fico muito honrado. Agora, tem que falar, por exemplo, de um Danilo Gentili, que nas eleições do ano passado veio a público, a gente fez uma série de lives com mais de 10 mil pessoas aqui, alertando as pessoas da picaretagem Pablo Marçal, tentando abrir a cabeça das pessoas para isso. O David falou, Gaquia faz isso antes da existência do MBL. Eu não tô falando que o Gaquia fez por causa do MBL, não estou... Pelo amor de Deus, é muita mesquinha. Eu não falei isso do cara, caramba. Relaxa aí, meu. Ninguém tá tentando diminuir o cara, não. Pelo amor de Deus. O Gaquia tem um papel do Gaquia. Eu estou falando que
nós temos, assim, como função social, fomentar discussões e fomentar o debate numa direção. E tá rolando, cara. E mais, outras pessoas estão fazendo isso com outros temas e a gente olha e a gente adere. Eu acho que essa é a função de aprender com os outros. Enfim, né? Tá acontecendo. E todas essas aproximações estão rolando, tá? E as pessoas inteligentes vão vir primeiro pra cá. Porque quem é inteligente viu, por exemplo, que não é com Nicolas e Bolsonaro que vai rolar. Não vai. Você não vai. As pessoas inteligentes já perceberam isso. Não é com essa turma que vai rolar. Não dá. Eu vou dar um exemplo. Você é bolsonarista, segue o Serjão dos Foguetes. Ou seja, você interessa esse assunto sobre corrida espacial, indústria aeroespacial, tecnologia. Você sabe o que o bolsonarismo fez com esse tema? Você sabe. Você sabe que o senador do Bolsonaro, o astronauta, o Marcos Pontes, que antes ele era do PSB. Você sabe o que o astronauta fez? Ou não sabe? Você sabe que a possibilidade da existência de uma indústria aeroespacial aqui no Brasil foi destruída por uma regulamentação agora que saiu, que teve apoio dele, um bolsonarista e destruiu. E a esquerda agora ainda meteu, como a gente estava comentando ontem, um monte de quilombo ao redor da base de Alcântara. Veja só, o cara, não, porque agora temos quilombos. Pô, que vitória civilizacional. Que vitória civilizacional. Quilombos. Isso. Faz logo uma reserva indígena também. Sabe, quilombo. Que também é aquela visão assim do negro, quilombo, ele é um quilombo. Porra, mano, é isso. E o índio lá com a flecha dele. Então, se você é um cara que acompanha o Serjão dos Foguetes, não dá pra ser bolsonarista. Você sabe que as pessoas do bolsonarista que tratam desse assunto sabotam esse tema. Não dá. Então, o meu apelo primeiro, o apelo que a gente faz aqui pra vocês que estão nos assistindo, primeiro, sempre, é para aquela pessoa que é inteligente e que é capaz de enxergar para além das obviedades. Não há outro caminho. E eu sei que todos já pensaram em algum momento, ou já exerceram o famoso atalho. E o que é o atalho? É achar, não, tem esse cara que é muito popular, que se eu me acoplar a ele aqui, eu faço a cabeça dele, e eu conduzo ele. Entendeu? Eu conduzo. Ou minha pauta anda junto com ele. Não é assim que a banda toca. Primeiro porque o Brasil é um país muito complexo. E para qualquer coisa andar, você tem que superar certos entraves institucionais ou culturais nossos que são muito difíceis. Segundo, que esse cara tem uma agenda própria também. E que não é trouxa como você imagina. Ele é burro, mas não é trouxa. É burro, mas não é trouxa. Então acham que conduzem o Bolsonaro. O Bolsonaro toca as coisas só pro Bolsonaro e usa todo mundo. Todo mundo que achou que usou o Bolsonaro foi usado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é bem esperto nesse ponto. Bem esperto, bem esperto. O Guedes achava que conduzia, o Olavo achava que conduzia. Todo mundo ali achou que conduzia em algum momento, né? Os únicos que conseguiam conduzir eram aqueles que tinham uma relação de poder realmente clara pro Bolsonaro, que os permitia ter ou autonomia na relação com ele, ou fazer com que ele dependesse deles. Por exemplo, o Ciro Nogueira, que é um cara que o Bolsonaro sempre teve, assim, uma relação em que ele, Bolsonaro, olhava de baixo pra cima pro cara. Porque o cara era um cara do Centrão. Aliás, o Bolsonaro sempre olhou os caras do Centrão de baixo pra cima, porque ele os via como chefes. Né? Roberto Jefferson, o Ciro Nogueira, todos esses caras. Ele tinha, né, uma relação, esse cara é o chefe, ele cuidava de mim, a bancada, tá ok? Por isso que esses caras tiveram a proeminência que eles tiveram. Então o Bolsonaro, ele olhava assim. Agora, você, que é um cara que às vezes é um influenciador e tal, não, esquece. Você vai ser usado. Usado. O Bruno Deoli disse, a imitação do Renan do Bolsonaro é uma versão meio goiana. Não é não, tá ok. Não é não, tá ok. Tá ruim a imitação do Bolsonaro, tá ok. O Hoffs Flávio, o Centrão manda no Bolsonaro, sim, porque como o Bolsonaro vê uma relação de poder clara naquilo que interessa pra ele com o Centrão, ele se submete ao Centrão. Ele sempre se submete. Ele se submeteu ao Centrão o tempo todo. Mesma coisa dele com o Xandão, né? Ele tentava se insurgir contra ele, aí o Xandão, cala a boca, ele... vai me perder, tô aqui, tô chorando, aí, pô, alguém me abraça aí pelo Brasil.
Ô, Vira do Ipiranga, mais plácidas. É isso. Pessoal, like na live e se inscreva no canal. Um pessoal mandou assim, Junito saiu do MBL? Não. Junito não saiu do MBL. Tá? O Júnior, na verdade, tá com questões pessoais, de trabalho mesmo pra resolver e tal, e, enfim. Não tem nada, não tem Junito traíra, não tem nada disso, tá? Inclusive eu quero que ele continue trabalhando, imagina. Então voltando, está acontecendo algo e eu estou percebendo e eu estou vivendo isso com muita felicidade e eu espero que vocês que nos acompanham vivam isso também, tá? Tá pintando uma cena, lembra que eu falei pra vocês, tá? Que antes de ser grande você precisa ser pequeno. E por mais que soe meio banal, meio bobo que eu falei, não é banal. Todo mundo começa pequeno já pensando em ser muito grande e não entende o processo de ser minoritário, tá? Ser minoritário durante a maior parte da tua trajetória é muito importante. Ser minoritário é ali que você se diferencia e é ali que você constrói o novo. O novo é construído enquanto você é minoritário. Porque quando você é majoritário, dificilmente você vai construir algo novo sendo majoritário. Pelo contrário, você é cada vez mais comum, cada vez mais adequado. O minoritário é o inadequado. Então nós precisamos ser inadequados. Nós precisamos parecer diferentes dos outros. A ponto de falar, o que vocês estão fazendo é errado, porque vocês não se tornam populares fazendo isso. E é isso, esse é o momento. Esse é o momento de ser inadequado. Haverá um momento em que nós precisamos, depois de ser bastante diferentes, sermos entendidos pelas pessoas e aí propor algo diferente, e esse algo diferente vai começar a acontecer. Mas esse momento é um momento que está num ponto futuro. Então agora a gente lança a tendência e a gente mostra que a gente é diferente e a gente atrai os melhores para perto da gente. Vocês não estão entendendo que já está acontecendo isso? Que o projeto nosso da Valete era esse? E que isso já começou a acontecer?